Boa noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos para a segunda semana do nosso ano que se inicia, para mais um culto do Evangelho no Lar. E hoje nós vamos estar lendo nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo o item 16 do capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, no tema a indulgência. Antes de começarmos a nossa leitura, vamos convidar a todos para uma prece, rogando ao nosso Mestre Jesus possa encher nossos corações de gratidão, de sabedoria, de discernimento, e que nós possamos ter condições de aprendermos o seu Evangelho e pôr em prática tudo o que aqui foi ensinado. Agradecemos o ensejo dos bons espíritos que nos assiste e pedimos humildemente que o nosso Mestre amado possa nos proteger o nosso lar e proteger os nossos corações do mal que ainda habita em nós. Agradecemos a todos os companheiros de luz que nos protege e também ao nosso guia pessoal e também aos nossos mentores familiares, pedindo a Jesus possa socorrer todos os nossos irmãos que sofrem em derredor, seja nessa quadra, seja neste imóvel, seja em todo o nosso bairro, que neste momento o nosso lar possa se tornar um campo de luz a irradiar bênção de amor e proteção para todos que necessitam. Obrigado, Senhor, nos ilumine e nos guarde hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Agora sim, podemos dar início à nossa leitura, o item a indulgência. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo mundo deve ter para com os seus irmãos, mas do qual pouco fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar, quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com o jeito pérfido. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para prestar um serviço, tendo ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, os mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequência se deve tirar da vossa palavra? É que vós que censurais, não teríeis feito o que reprovais, é que valeis mais que o culpado. Ó homens, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração, e que, por conseguinte, desculpa frequentemente as faltas que censurais, ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos, e que vós, que proclamais tão alto, anátema, tenhais talvez cometido faltas bem mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita.
José Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. No item 17 temos no texto: sede indulgentes para com as faltas de outrem, quaisquer que sejam, não julgueis com severidade senão as vossas próprias ações, e o Senhor usaria de indulgência para convosco, como dela usastes para com os outros. Sustentai os fortes, encorajai-os à perseverança, fortificai os fracos, em lhes mostrando a bondade de Deus, que considera o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo do arrependimento, estendendo sua branca asa sobre as faltas dos humanos, e os velando assim aos olhos daqueles que não pode ver o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não ouvideis jamais de lhe dizer pelos vossos pensamentos, e sobretudo pelos vossos atos. Perdoai-nos as nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras. Não só sua letra é admirável, mas também o ensino que ela encerra. Que pedis ao Senhor lhe solicitando o vosso perdão? Apenas o esquecimento de vossas ofensas? Esquecimento que vos deixa no nada, porque se Deus se contenta em esquecer as vossas faltas, Ele não pune, mas tampouco não recompensa. A recompensa não pode ser prêmio do bem que não se fez, e ainda menos do mal que se fez, fosse esse mal esquecido. Ele pedindo perdão das vossas transgressões, vós lhe pedis o favor de suas graças, para nelas não mais cairdes, ao passo que a força necessária para entrar no novo caminho de submissão e de amor, no qual podereis somar a reparação ao arrependimento. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas. Esse véu, frequentemente, é bem transparente aos vossos olhos. Levai-lhes o amor ao mesmo tempo que o perdão. Fazei por eles o que pediríeis ao vosso Pai Celeste fazer por vós. Substituí a cólera que mancha pelo amor que purifica. Pregai pelo exemplo essa caridade ativa, infadigável, que Jesus vos ensinou. Pregai como Ele próprio fez enquanto viveu sobre a terra, visível aos olhos do corpo, e como prega ainda, sem cessar, desde que não é mais visível senão aos olhos do Espírito. Segui esse divino modelo. Caminhai sobre seus passos. Eles vos conduzirão ao lugar de refúgio, onde encontrareis o repouso depois da luta. Como ele, carregai-vos todos de vossa cruz e escalai penosamente, mas corajosamente, o vosso Calvário. No cume está a glorificação. São João, bispo de Bordeaux, 1862. E, finalmente, no item 18, temos a fala do irmão do Fetre. Caros amigos, sede severos para convosco e indulgente para com as fraquezas dos outros. É ainda uma prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a depor para escalar o cume da montanha do progresso. Por que, pois, sedes tão clarividente para com o próximo e tão cego para com vós mesmos? Quando, pois, cessareis de perceber no olho do vosso irmão o argueiro que fere, sem olhar no vosso a trave que vos cega e vos faz caminhar de queda em queda? Crede em vossos irmãos os espíritos.
Todo homem bastante orgulhoso para se crer superior em virtude e em mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpável. E Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em não ver senão superficialmente os defeitos de outrem, por se interessar em fazer valer que há nele de bom e virtuoso. Porque se o coração humano é um abismo de corrupção, existe sempre em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe de alguns bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes aqueles que te conhecem e que aproveitam os salutares ensinos dos Espíritos do Senhor. Para eles, o caminho é iluminado e, em todo o seu percurso, podem ler essas palavras que lhes indicam o meio de atingir o fim. Caridade prática, caridade de coração, caridade para com o próximo, como para consigo mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor de Deus acima de todas as coisas, porque o amor de Deus resume todos os deveres e é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as suas criaturas. Dufetre, bispo de Nevers, Bordeaux. Essa fala de Dufetre, ele traz a essência do item inteiro. A indulgência é uma forma sublime de caridade. Antes de comentar o texto do Evangelho, eu vou ler aqui o item 31 do livro Pão Nosso, que está escrito, que tem como tema: com caridade. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Ainda existe muita gente que não entende outra caridade além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingo para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressando amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Estender a mão distribui conforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque a caridade em falar, em ouvir, em pedir e favorecer, esquecer e recordar, tempo virá em que a boca, os ouvidos, os pés serão aliados das mãos fraternas no serviço do bem supremo. Cada pessoa, como tanta coisa, necessita da contribuição da bondade, de modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus, em que se encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade desde agora. Se não encontras retribuição espiritual, um domínio de entendimento, em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. A pedras e espinheiros, fixa-te em Jesus e passa.
esses dois textos falam da mesma coisa, de uma forma sublime de caridade. O texto de Emmanuel nos diz que muitas vezes nós nos prendemos à caridade material, que é aquela que nós levamos o amparo aos necessitados, levamos o pão a quem tem fome, ou nos mobilizamos nas grandes calamidades. Não tem nada de errado com esse tipo de caridade. Se você faz de coração, você tem um consórcio dos bons espíritos a te apoiar. Mas difícil, meus companheiros, é você perdoar, é você não julgar, é você trabalhar o seu íntimo e parar para pensar que muitas vezes o problema não está no ato do seu irmão, mas no seu egoísmo, na sua vaidade, que às vezes fica esperando o outro cometer um erro para usar desse erro para se elevar como pessoa. Isso é muito cruel. É muito cruel porque você não sabe o que aquele irmão está passando. Eu, como professora, já passei por algumas situações em que os colegas reclamam de um outro aluno, e quando a gente vai conversar, a gente compreende que aquele aluno está passando por muitos problemas, por problemas muito sérios, e que ao invés do nosso julgamento equivocado, ele precisa do nosso abraço, do nosso acolhimento, da nossa atenção e às vezes do nosso socorro também, do nosso socorro espiritual, do nosso socorro emocional e às vezes também do material. Mas por que eu estou falando isso? Não julgue o que você não conhece. Se nós nos dizemos cristãos, nós devemos trabalhar esse tipo de postura dentro de nós. Não nos aproveitemos do erro ou de alguma falha moral que o nosso companheiro tenha para poder nos pôr acima deles, porque nós nos cremos acima, porque não faríamos o mesmo erro que ele está fazendo agora. Como é que você sabe? Às vezes você faria algo até pior se você estivesse no lugar dele. E independente disso, isso não te dá o direito de julgar, de criticar. A indulgência, como Emmanuel disse, está no falar, no calar, no ouvir, no perdoar, no agir, no pensar. Então, devemos trabalhar o nosso íntimo e nos educarmos para esse tipo de situação e jamais nos pôr acima do outro ou achar que nós somos melhores. E outra coisa, o que Dufresne disse? Deus conhece o fundo dos nossos corações. Então não adianta a gente querer ser melhor às vistas dos nossos irmãos, porque Deus sabe o que vai no nosso íntimo. A hipocrisia não convence os espíritos de luz, nem convence a Deus, porque Ele conhece o nosso íntimo. Então nós devemos trabalhar muito para nos melhorarmos, e quando nós chegarmos ao ponto de ter condições de praticar a indulgência, que é você não considerar o erro do outro, é você não comentar as falhas do outro, a menos que isso seja realmente muito necessário e que realmente você seja movida pela caridade e não pela maledicência. Que nós possamos refletir nesse tema da noite com muito carinho e, na medida do possível, pôr em prática, na graça do nosso Senhor Jesus. Vamos então assim encerrar o nosso breve momento de estudo familiar, fazendo a prece, agradecendo a Jesus pela leitura do texto, pela companhia amorável dos irmãos que nos cercam, pedindo muito a Jesus permita possamos ter condições de pôr esses ensinamentos em prática, agradecendo o ensejo do aprendizado e a oportunidade de estar